Lucas 23, 27. Seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos em oração, e você vai pedir ao Senhor. Peça que Ele fale, peça que o Senhor fale ao seu coração nesta manhã. Senhor, vem abrir os nossos ouvidos para ouvir-te, nossos olhos para ver-te, Senhor. Mas que nesta manhã a tua palavra possa penetrar tão fundo aos nossos corações, Senhor, para que possamos amar-te mais e buscarmos com toda a intensidade de nossa alma sermos mais semelhantes ao Senhor, para a glória do teu próprio nome, e em teu nome, Jesus. Amém. Nessa manhã, quando celebraremos a ceia do Senhor, momento de voltarmos até o Calvário, quando estaremos proclamando a realidade da morte de Jesus em nosso lugar. Existem muitos aspectos do Calvário
que de uma forma tão profunda tocam o nosso coração. Mas eu me impressiono muito com o verso 47, que diz: vendo o centurião o que tinha acontecido. Este centurião, com centenas ou talvez milhares de vezes, ele já tinha visto alguém ser crucificado, porque esta era a pena para os malfeitores. Lá em Jerusalém, em todo o Império Romano, as cruzes existiam de uma forma tremenda. E este homem, com certeza, meio como parecido como um carrasco, alguém que estava ali também, junto com os soldados, já tinha presenciado a morte de milhares na cruz. Seria novidade para ele a crucificação? Absolutamente que não. Seria alguma dificuldade para ele presenciar a dor, a agonia de um moribundo na cruz? Também não era. Era um centurião, não era um simples soldado, era alguém que carregava, em certo sentido, divisas em sua farda. Normalmente, os militares são assim muito secos. Alguns têm dificuldade tremenda até de chorarem. Mas diz a palavra: vendo o centurião o que havia acontecido. E o que ele viu será diferente? Seria diferente. Todo flagelo, toda agonia. Aquele que estava sendo crucificado, contorcendo-se de dor. Não, era algo diferente, porque aquilo que ele viu, desde o texto que ele deu glória a Deus dizendo: verdadeiramente este homem era justo. O que ele viu, nesta manhã queremos ver também. Queremos deixar o nosso coração beber esta verdade. Queremos sair daqui nesta manhã dizendo também: verdadeiramente este homem era justo. Dos lábios do Senhor Jesus não saiu uma única palavra de maldição. Jesus, ele poderia estar ali, com seu coração como estava, tão ferido. Durante pouco mais de 3 anos, ele conviveu com um homem que andava junto dele, dormia ao seu lado, um dos seus queridos, Judas Iscariotes. Judas o havia traído. Ele podia estar ali dizendo: maldito Judas, por que você fez isto comigo? Seus outros discípulos, apóstolos, no momento quando ele foi preso, fugiram. Ele podia estar dizendo: covardes. No meio daquela multidão que gritou: crucifica-o, ele contemplava com certeza muitos que há poucas horas atrás cantaram dizendo: hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Quando ele entrou de uma forma triunfal em Jerusalém, pessoas que ele tinha curado, abençoado, mas de repente tudo tinha mudado, tudo tinha ficado diferente, e ali estava o Senhor, nem uma palavra. As únicas palavras do Senhor, tocando toda a multidão, foram: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não existe. Talvez você já tenha passado por situações de traição na sua vida. Talvez você já tenha experimentado alguém que te magoou, te feriu, pisou em você. Meus irmãos, nós não vivemos como igreja porque somos religiosos e aos domingos a gente tem que ir na igreja. Não é bem assim. A palavra cristão significa parecido com Cristo. Quando você assume a sua posição dizendo que é um cristão,
você deve manifestar a própria semelhança do Senhor. Jesus, Ele não devolveu o mal com o mal. E é sobre isso que nós queremos meditar nesta manhã. Vendo o centurião o que tinha acontecido. Jesus tinha todos os motivos, todos os motivos para devolver o mal com o mal. Jesus estava coberto de razão para devolver o mal com o mal. Tinha tudo, porque ele nunca havia absolutamente ofendido ninguém. Ele nunca havia semeado qualquer situação de discórdia, ao contrário, era o bem absoluto. Mas ele não devolveu o mal com o mal. Além de tudo que o centurião percebeu, eu creio que isto tocou tanto ao coração dele. Meus irmãos, o que significa isso? Devolver o mal com o mal. É aquela reação carnal. Uma reação carnal em represália ao que nos fez o mal. É uma reação carnal. Vamos falar? É uma reação carnal. Algumas vezes essa reação ela é premeditada. A pessoa arquiteta o que vai fazer, outras vezes é tão espontânea. As pessoas imaginam que essa represália é o direito que alguém que atribui a si mesmo o direito de causar um dano maior ou igual àquele que ele recebeu. Isto acontece para vingar ou para recompensar um agravo recebido. Normalmente isso vem acompanhado com um sentimento de justiça, porque faz assim, em certo sentido, compensações. É fazer justiça com as próprias mãos. E muitas vezes torna-se em injustiça. Muitos agem fazendo ao outro aquilo que ele fez, por ciúme, por inveja. Na represália existe alguma coisa assim mais objetiva. Às vezes imaginamos isso, um mal. A pessoa nos faz o mal, nós temos então que recompensar o mal. Meus irmãos, esse sentimento de devolver o mal por mal é um dos sentimentos dominantes do coração do homem. Mesmo a criancinha pequena, ou aquele mais maduro já de cabelos bem brancos, tem essa tendência de devolver o mal com o mal. E é tão interessante que isso acontece em coisas pequenas, no relacionamento, no casamento, entre irmãos, entre companheiros, no trabalho, meus irmãos, e de uma forma tão lamentável entre os crentes. E devolver o mal por mal se manifesta assim de muitas maneiras. O mal que nos fazem, nós devolvemos de algumas maneiras. Alguns devolvem com um rancor, com ressentimento. É uma maneira. O coração fica ressentido. Ao rancor, a cara fica fechada. Outros devolvem o mal com o mal através de ofensas, de insultos, de gritos. Outros devolvem o mal com o mal, não trazendo uma única palavra, nem saudando, nem dando bom dia, nem a paz do Senhor, nem a paz de Deus, nem graça e paz. Um passa pelo outro com a cara amarrada. Devolvemos o mal com o mal, através de ameaças. Quando alguns dizem assim: você vai me pagar por isso. Quantos que já ouviram essa expressão?
Eu apenas falei quantos que já ouviram, não vou perguntar quantos que já falaram. Jesus estava ali. Meus irmãos, ao celebrarmos daqui a pouco a ceia, quando vamos comer o pão e beber o cálice, há aquele testemunho tão forte. Verdadeiramente este homem era justo, porque a vida de Jesus não era uma vida diferente das suas palavras. Jesus não ensinava para os outros viverem, ele dividia o que ele vivia. Jesus nunca ameaçou. Devolvemos o mal com o mal quando tratamos o outro com desprezo. Quando você observa nos evangelhos, você vai perceber o carinho, o cuidado de Jesus com aqueles que mais o machucaram. Se Judas não tivesse matado, após a ressurreição de Jesus, eu creio que a primeira pessoa que Jesus encontraria seria Judas. Ele foi atrás de Pedro. Após o momento de Pedro haver negado o Senhor, Pedro nem mais se considerava discípulo. E quando Jesus ressuscitou, encontrou alguns dos discípulos, mandou dizer a Pedro. Por quê? Porque Pedro nem se considerava mais discípulo. Nós conhecemos aquele momento tão glorioso ali nas praias do Mar da Galileia, quando Jesus disse: Pedro, tu me amas? Só isso que Jesus perguntava: Pedro, tu me amas? Jesus não disse: Pedro, por que você fez isso comigo? Pedro, por que você agiu assim? Ele disse apenas: Pedro, você me ama. Ele não devolveu o mal com o mal. Ele não tratou com desprezo. Devolvemos o mal com o mal quando lá no fundo do coração há aquele sentimento secreto, muitas vezes, de maldição. Eu estranho muito quando alguns pastores, algumas profetisas, entre aspas, que não tem nada do Senhor, começam a trazer maldição para os outros, dizendo: se você sair daquela igreja, você vai ser amaldiçoado. Se você fizer isso, você vai ser amaldiçoado. Não é assim. Devolvemos o mal com o mal quando lá no íntimo há um desejo, muitas vezes não expressa em palavras, de ver o outro sofrendo. Devolvemos o mal com o mal quando nós nos alegramos com a desgraça daquele que nos fez o mal. Devolvemos o mal com o mal quando procuramos chicotear o outro com versículos da Bíblia. Quando as pessoas usam versículos da Bíblia como chicote para bater no outro, com a palavra de Deus não é assim. Devolvemos o mal com o mal quando procuramos atacar a honra do outro, os bens, a saúde, os direitos, a família. Quando trazemos gestos grotescos. Devolvemos o mal com o mal quando fazemos uma cara fechada, antipatia. Dê uma olhadinha para o irmão que está ao seu lado. Você sabe o que é cara fechada? Faz uma. Você sabe o que é? Sabe. Quando você estiver com cara fechada, olha no espelho. Você vai cair para trás. Aquele homem olhava para o Senhor. A dor era a dor da morte que cobria Jesus. A dor no seu espírito do desprezo era tremenda. A solidão, o abandono. Mas nós falamos muito com os nossos olhos. O próprio Senhor disse que os olhos, nossos olhos,
são a porta de nossa alma. Nós falamos com os olhos. O rosto do Senhor devia estar desfigurado, a coroa de espinhos, hematomas em todo o seu corpo, mesmo nos seus olhos havia candura, não devolvendo o mal com o mal. Devolvemos o mal com o mal quando não ajudamos as pessoas, quando usamos palavras ferinas, quando caluniamos, quando tratamos com indiferença, quando desejamos um mal. Pode parecer algo assim lá no íntimo, mas será que pode acontecer isso? Quantas vezes acontece? Deixamos sofrer quando guardamos dentro do coração ódio. O que o Senhor nos ordena? Jesus é o nosso Senhor. Não podemos fazer o que queremos, mas aquilo que Ele nos ordena, com mandamentos claros. Em Mateus, no capítulo 18. Mateus, capítulo 18, verso 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou. Mateus 18, 21. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Até quantas vezes meu irmão vai me ferir? Até quantas vezes meu irmão vai me pisar? Até quantas vezes meu irmão me ofenderá? Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? E dentro desta palavra pecar, é exatamente, você vai envolver tudo mal. Você vai envolver tudo aquilo que alguém possa fazer contra você. Dentro dessa palavra pecar, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Talvez você diga, mas pastor, eu não tenho esta capacidade, eu não consigo. A vida cristã começa exatamente quando você diz essa expressão: eu não consigo. Vamos falar? Eu não consigo. Outra vez: eu não consigo. A vida cristã começa quando você diz: eu não consigo. A graça vem exatamente para aqueles que não conseguem. Ou seja, por nós mesmos, nós devolvemos o mal com o mal, e devolvemos muitas vezes mais. Mas a Escritura diz de uma forma tão clara que o Senhor crucificou o nosso velho homem. E o nosso velho homem é aquele que esfrega a mão, exatamente quando aquele que nos ofende, nos machuca, nos trai, nos fere, nós esfregamos a mão quando ele cai. Nosso velho homem, diz a palavra, que foi crucificado. E o Senhor nos deu o Espírito Santo para fazermos a sua vontade. Em Filipenses 4,13, não precisa abrir, que você sabe de cor. Diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Diga para o irmão que está ao seu lado: tudo posso naquele que me fortalece. Outra vez: tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes você usa essa expressão naqueles momentos assim, você está sem dinheiro, ou você vai orar para uma pessoa que está doente, ou você precisa de algo, aí você estufa o peito e diz: tudo posso naquele que me fortalece, aleluia! Aí você diz aleluia. Bem, mas e no dia a dia? Dentro do seu casamento, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos, devolvendo o mal com o mal. Vamos voltar aqui para Mateus, no capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 38. Meus irmãos, a vida cristã não é aquilo que muitas pessoas imaginam.
Vida cristã não é como aquela pessoa que diz: pastor, olha, se o senhor me der um caminhão, eu vou para a sua igreja. Não é isso. A vida cristã é a coisa mais gloriosa que o ser humano pode experimentar aqui na terra. É a aventura mais fascinante, mas há um preço. É pena que hoje as pessoas estão tão impressionadas apenas com as bênçãos e abandonam o abençoador. Fique com o abençoador. Procure impressionar, como na morte do Senhor ali na cruz, aquele centurião vendo, foi diferente. Leia comigo, Mateus 5, 38. Você vai ler comigo, hein? Vamos começar? Ouviste que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Meus irmãos, Deus tem dado à igreja pastores, com um propósito. Toda a razão da igreja ter pastores, a Escritura diz, é para nós apresentarmos todo homem diante de Deus o quê? Perfeito. A razão de estarmos aqui não é para entreter os irmãos, é com esse propósito explícito de apresentar cada homem diante do Senhor perfeito. E aqui no sermão o Senhor diz, sermão do monte: portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Se você virar a página, em Mateus 6, o verso 14, Mateus 6, 14 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Você é perfeito quando você perdoa. Perdoar não é esquecer, porque ninguém esquece. Você não aperta um botão dentro de você e você esquece. Deus é que esquece. Perdoar, segundo a ótica da palavra de Deus, é não levar em conta. É isso. É não levar em conta. Jesus não conseguia esquecer tudo aquilo que a multidão estava fazendo ali. Mas quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque ele estava perdoando. Ele não estava levando em conta tudo aquilo que estava sendo feito contra ele. Perdoa-lhes, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Queridos, quando daqui a pouquinho nós vamos comer o pão e vamos beber o cálice, nós fazemos isto não como um rito, não fazemos isto simplesmente como um ato religioso, não é assim. A palavra diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais o quê? A morte do Senhor até que Ele venha. E morrendo, o Senhor não devolveu
o mal com o mal. Em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. O verso de número 32. Efésios 4, verso 32, diz: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Virando agora em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versos 12 e 13. Colossenses 3, 12 e 13. Vamos ler juntos? Porque quando a gente fala, você vai ouvir a sua própria voz. Vamos ler? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ou seja, a nossa reação deve ser a mesma do Senhor no que tange ao perdão. Marcos, capítulo 11. Vamos lá para Marcos agora. Marcos, capítulo 11, versos 25 e 26. Marcos, capítulo 11, 25 e 26. Todos nós oramos, e oramos várias vezes ao dia, não é verdade? E Jesus diz aqui, Marcos 11, 25: E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 15. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 15. 1 Tessalonicenses 5, 15. Evitai. Vamos falar juntos? Evitai. Outra vez? Evitai. Agora vamos ler juntos? Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Talvez você diga, pastor, mas isto é apenas para os irmãos, isso é apenas aqui dentro da igreja, é apenas... Não, esse todos aqui é todos mesmo. É aquela vizinha chata que você tem, que põe lixo na porta da sua casa, está entendendo? É aquele seu colega de trabalho que é assim. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Já pensou? Aquele seu colega de trabalho te machuca, te fere, aí você faz um bolo gostoso e traz para ele no outro dia. O que ele vai pensar? Está envenenado? Sabe, meus irmãos, a vida cristã não é só falar glória a Deus e aleluia. A vida cristã é a vida. Alguém disse assim, você deve pregar o evangelho, se possível, até com palavras. Entendeu? Você deve pregar o evangelho, se possível, até com palavras. Seja a sua vida. Evitai que alguém retribua outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Vamos lá para Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, o verso 27. Lucas
capítulo 6. Lucas, capítulo 6, 27. Se alguém está sem Bíblia, não retribua o mal com o mal dele não ter trazido a Bíblia, ofereça a sua. Lucas 6, 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Sua sogra, quem sabe, te odeia, seu sogro, seu genro. Gratuitamente pessoas odiavam Jesus. Jesus não era inimigo de ninguém, mas Jesus tinha inimigos. Muitas vezes a sua vida vai provocar que as pessoas venham odiar você. O problema é que você não pode odiar. Sua vida tem que ser aquela vida tão bonita. Então a palavra diz: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Verso 28. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, tal é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Nós vamos vendo no testemunho do Senhor ali na cruz toda esta realidade. Romanos 12, verso 17. Romanos 12, verso 17. Romanos 12, 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu não quero hoje desempregar todos os advogados, não é isto. Existe um nível de equilíbrio que você vai entender e precisa ser sóbrio, entendendo muito, de uma forma assim, muito clara, o que é justo, o que é direito. Existem determinadas situações que vão tocar basicamente você. E essas situações do dia a dia não são aquelas situações que você vai levar às barras do tribunal. Muitas vezes é dentro da sua própria casa, é o seu relacionamento conjugal, é o trato com seus filhos, é o trato até com um irmão na fé. São situações muitas vezes aparentemente pequenas, porque nós nunca vamos tropeçar nas montanhas, porque elas são grandes demais. Nós tropeçamos nas pedrinhas,
Nós não caímos tanto naqueles buracões, nós caímos nos buraquinhos, não é assim? São eles que nos fazem. Tal qual a Escritura diz que são as raposinhas que fazem mal às vinhas. São aparentemente aquelas coisas pequeninas que vão fazer o mal. É uma gota acima de outra gota que vai enchendo um copo. Quando a pessoa diz, essa foi a gota que transbordou o copo. A gota que faz transbordar o copo não é a última gota, é a primeira. É aquela que ficou, depois uma outra gota, uma outra gota, uma outra gota, e um dia o copo entornou. Mas o que entorna o copo não é a última gota, é a primeira. É exatamente isso que a palavra diz. Se possível, quando depender de vós, de paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar aí, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Não precisa nunca você querer vingar no sentido assim, não é bem. Nós não somos juízes. A palavra diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ou seja, toda injustiça, deixe nas mãos do Senhor e dê o seu testemunho. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Não é dar de comer arroz e feijão. Tantas vezes as pessoas agem assim porque têm fome de amizade, tem fome de relacionamento, tem fome de carinho, tem fome de apoio, tem fome de consideração. Muitas vezes nós olhamos o sintoma como se ele fosse enfermidade. Quantas vezes a pessoa retribui o mal com o mal apenas para chamar a atenção. É como se fosse um grito, eu preciso. É um modo dele dar o seu grito. Isso a palavra diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal. Não deixes que o mal te vença. Mas diz a palavra, vença o mal com o bem. Em 1 Pedro, há uma expressão tão eloquente. 1 Pedro, capítulo 2, o verso 21. 1 Pedro, capítulo 2, Pedro, capítulo 2, 21, diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, para que também Cristo, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. E um dos exemplos do Senhor ali na cruz foi não pagar o mal com o mal. Talvez você nunca vai seguir o Senhor sendo crucificado. Você pode morrer de velhice, mas você pode viver nunca retribuindo o mal com o mal. Diz o verso 23, pois ele, quando ultrajado, que não revidava com ultragem, quando maltratado, leia, quando maltratado, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, verso 8, diz: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom,
busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. O verso 17: porque se for da vontade de Deus, é bom que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Vamos ler mais 2 versos em Provérbios, capítulo 20, o verso 22. Provérbios. Leia Provérbios, querido, decore Provérbios, viva esse texto. Provérbios 20, 22 diz: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Provérbios 20, 22, vamos ler? Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Provérbios 24, 29. Provérbios 24, 29. Vamos? Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Nunca devemos devolver o mal por mal, sofrer o mal, não nos defendermos. Jesus não se defendeu, nem defendeu a Deus, perdoou os que o crucificaram. Deus não respalda aqueles que querem fazer justiça por eles mesmos. Que a sua vida seja a sua própria defesa. Perdoe de coração aquele que te fez mal, e vigie, para que depois não brote nenhuma amargura na sua vida. Ore, interceda por aqueles que têm feito mal a você. Comece a dar graças a Deus por tudo. Vença o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Diante de um fato, um mal que nos fazem, não podemos ficar passivos ou neutros, sempre é reação, mas devemos canalizar a reação. Em lugar da maldição, devemos abençoar. Com o bem, vencemos o mal, detemos e evitamos males maiores. Vence. Veja o seu coração nesta hora. Quem sabe está brotando talvez uma atitude carnal, para que você venha pagar o mal com o mal. Mas nesta manhã, corte o mal pela raiz. Procure ver agora aquela pessoa que tem te magoado, aquela circunstância que tem machucado a você, o seu íntimo. Abençoe agora. Abençoe. 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 Como Jesus, vendo, o centurião vendo o que acontecia, ele não viu de Jesus uma única maldição. Enquanto a dor era tremenda, nenhuma maldição.